Bom, estamos aqui na LS2 mais uma vez, temos um convidado especial, dessa vez quem estará aqui com a gente batendo um papo, ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Barros. Fala galera que acompanha a LS2, hoje é um dia muito especial e essa é uma live bem vida real, por isso eu tenho até uma colinha aqui, porque este cara que está ao meu lado tem muitos títulos e eu preciso dessa colinha. Como é uma live vida real, são aqui ó, 7 vitórias na principal categoria do motociclismo, foram 276 GPs, é corrida hein? Na MotoGP, né? Na MotoGP. Isso nos 21 anos competindo no Mundial. Subiu 32 vezes ao pódio e foi 14 vezes o piloto mais rápido das pistas. Então, além disso, você continua como uma referência no motociclismo nacional. Está aqui ao meu lado. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de entrevistar um ídolo e hoje eu estou muito feliz por isso. Obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente. Prazer, quem está aqui ao meu lado é... Mais alto? Então vou falar mais alto. Vocês estão ouvindo aí? Ó, se tiver algum problema, avisa. Alexandre Abraão Coelho de Barros, o Alex Barros. Alexandre Abraão de Barros. Ah, é? Meu pai esqueceu o coelho, de verdade. Jura? Meus irmãos tudo tem o coelho, menos eu. Não acredito. De verdade ele esqueceu. Bom, já começamos com uma curiosidade. Esqueceu? Esqueceu de verdade. Aí ele registrou, né? Naquela época era tudo papel. Aí ele voltou, aí minha mãe falou, pôs o nome então, Alexandre Abraão. E o coelho? Eu falei, é verdade. Voltou. Só falei, agora para mudar o nome precisa dar entrada no documento, era muito enrolado. Aí deixou por isso. Não, e seu pai vira e mexe, eu encontro com ele lá na oficina do Cascão e é o seu coelho, né? Então, eu nunca imaginei. Mas não tenho coelho. Live, temos a chave do carro do Alexandre. Opa! Aê! Aqui, ó, vamos lá. Bom, mas quem acompanhou o Mundial de Moto Velocidade de 1986 até 2007 conhece bem esse cara aqui. E nós recebemos algumas perguntas dos fãs. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu até estava comentando com o pessoal aqui da LS2 é que os novos adeptos da internet, né, essa galerinha que está começando e que está começando a ser fã do motociclismo, não conhece a fundo a sua carreira, não sabe muito bem quem é o Alexandre Barros. Então essa é uma oportunidade até da gente relembrar e de você contar um pouquinho da sua história. Lógico. A primeira pergunta que a gente tem aqui, quem mandou foi o Davi Lima, 5466, e ele perguntou como começou a sua carreira e quem foi o seu principal incentivador. Vamos lá. Bom, eu comecei... Meu pai... Primeiro tem que falar da minha família para entender o porquê que eu entrei no motociclismo. Meu pai e meu avô eram ciclistas profissionais, ciclista de velô mesmo, de asfalto, né? E a época do meu avô, ele corria em Portugal. Aí meu pai é português imigrado no Brasil, veio após a guerra, muitos portugueses vieram para cá. Ele tinha mais ou menos 11 anos. E também começou a correr de ciclismo, né? E ele corria pela Monarch e era concorrente da Caloi na época, né? Que era Monarch e Caloi, tinha as equipes. Acho que era mais difundido naquela época. Tinha 9 de julho, que era bem tradicional, uma prova bem tradicional. E numa das provas que meu pai estava fazendo, antes disso, assim, ele me deu... Teve um dia que meu pai, em 74, coisa antiga, né? Era liberada a importação, não tinha restrições de importação. Então meu pai foi lá no centro, comprou num dia uma Ducati, acho que era 350 monocilíndrica para ele, uma 400 Ford, comprou para minha mãe não sabe nem andar de moto, e comprou um Italjet para mim, que é uma motinha italiana de 38 cilindradas, tipo uma motocross assim, pequenininha. Eu tinha nessa época 3 para 4 anos. E aí eu lembro dele estar chegando em casa no Chevette, abrindo o porta-malas do Chevette, estava eu e meu irmão, né? Meu irmão era menorzinho ainda, estava começando a andar. E ele tira essa motinho pequenininha do porta-mala. E quando ele tira essa motinho, eu falo, putz, essa moto é pequena para o meu irmão. Olha só que a criança pensa. Nossa! Eu lembro dessa imagem. Ele tirando a moto, e aí eu falei... Essa não é para mim, não. Pequenininha para o Cadê meu irmão. A minha? Uma criança porque eu sou grande, eu sou grandão. Exatamente. Aí ele pegou, vem aqui, Alexandre. Aí chegou, ele deu a partida no pedalzinho, né? Senta, eu já andava de bicicleta. Naquela época a gente brincava só na rua, né? Não tinha nada de eletrônico. Aí eu peguei na moto, saí no pau até o final da rua, ele gritando atrás de mim. Aí parou lá, voltei, porque eu não precisava de rodinha, porque eu já sabia andar de bicicleta já. E daí começou o meu vínculo com a motocicleta. Então a gente
que acontecia nessa época? O pessoal ia muito para a USP, e os ciclistas, e se encontrava, ia de família, se encontrava no estacionamento, eles andavam, né, de domingo. E eu pegava a motinha lá na USP, tem até uns filminhos que o Carlãozinho tem lá, que era em Super 8 na época, eu andando lá dentro do estacionamento com essa motinha, para lá e para cá. Nem usava capacete, naquela época não tinha essas obrigações de nada, era liso. E aí, numa das etapas, quando eu tinha 7 anos, que meu pai estava fazendo Rio-São Paulo de ciclismo, tinha um rapaz, que é o Serginho, que inclusive está trabalhando na BMW hoje, estava querendo um garoto leve para começar a concorrer contra as PUC. Naquela época, quem não sabe, é tipo scooter, vai, para a gente falar baseado nas motos de hoje. E essa mobilete que ele queria fazer andar e precisava de um garoto leve. Imagina você andar numa scooterzinha por um cara de 80 quilos não anda. Você pega um menininho de 30 quilos, a moto anda mais. E aí surgiu essa oportunidade, meu pai falou, tá bom, então a gente faz um teste com meu filho lá em Interlagos, tinha treino de bicicleta de manhã e à tarde era moto. Isso quantos anos você tinha, mais ou menos? Essa aí foi em 78, eu tinha 7 anos. E aí apareceu eu lá de calça jeans, jaqueta de nylon, luva de mecânico de pano, com tênis, um capacete que não tinha queixeira, que era esse capacete com viseira assim. Subi na moto, não tinha banco na moto, era no ferro. Nossa. E saí com a mobilete no circuito antigo de Interlagos, que era 8 quilômetros. Pura diversão. Então eu saí e falei, tá bom, pai, vamos por aqui. Então tá, já sabia andar de moto, saí. Mas a pista era longa. Aí meu pai falou para mim, eu vou de bicicleta atrás de você. Tá bom. Eu fiquei esperando meu pai de bicicleta, saí com a motinha. Só que eu me perdi, né? Porque Interlagos era longo, eu entrava por um lado, primeira vez na pista. Então eu pegava, voltava pela contramão, porque era só bicicleta andando. E meu pai correndo atrás de mim. E aí, resumo da história, a gente treinou durante 2 meses. E nesses 2 meses a gente participou da última etapa do Paulista, que tinha naquela época, que a mobilete era a categoria de entrada. E a gente ganhou a corrida do Zezinho, que era na época era a PUC, era o piloto campeão. Então na minha primeira corrida, que era 3 voltas no anel externo de Interlagos, não era a pista inteira. E aí foi super comemorada. Aí no ano seguinte eu entrei pro campeonato inteiro. E aí com o patrocínio da Caloi, o Bruno Caloi apoiou bastante na época. Ele deixava todo o material disponível e a gente começou a fazer. Inclusive a primeira moto que eu corri era sem carenagem, porque naquela época tinha que empurrar as motocicletas e ligar, só que eu não tinha força com 7 anos. Então a regra era, largava todo mundo na mesma fila, não tinha esse 2-2, era tudo, imagina, você daqui e ali, todas as motos uma do lado da outra, assim. Né? Era assim. E tinha 10 metros, uma linha pontilhada, e quem não conseguisse ligar a motocicleta, aí poderia ser ajudado. Entendi. Eu sempre tinha que ir até os 10 metros lá. Que trabalheira. Bom, aí subia, a gente pegava um rapaz forte, né, para poder empurrar a moto. Nessa época, na hora que você subiu na moto, você se apaixonou pela motocicleta? Com 3 anos, eu já gostei. Aí eu comecei a fazer arte, né? A gente fazia arte muito na rua. Arte no bom sentido, né? Pegar aí, tá? E querer inventar salto. Eram outros tempos também, né? Era. Nessa época, você tinha alguma referência de piloto? Tinha alguém naquela que você época, os pilotos top eram o Kenny Roberts e Fred Spencer. Eram os pilotos que a gente, na minha época, dos 7 anos, vai. Que você correu com eles? Eu corri com o Fred Spencer. Já que não era o Fred, que depois ele teve uma tendinite, aquele problema todo em 86. Foi na minha primeira corrida que ele teve problema no antebraço. Aí ele voltou depois de uns 5, 6 anos parado numa equipe Yamaha, mas já não andava do que andava antes. Né? Não tinha mais a mesma pegada. Ficar parado um piloto da alta cilindrada mais de 2 anos, eu acho que já dá uma caída, porque você para de treinar, né? Bom, depois a gente retoma esse assunto, porque você tem propriedade para falar sobre isso também, né? Com a sua volta. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual o seu maior medo em cima de uma moto? Quem perguntou foi o Vitor Mali. Assim, se você sentir medo quando você está andando, você tem que parar. Porque só de você perder esse foco do que você está fazendo e pensar no perigo, propriamente dito, você já deixa de acelerar meio segundo. Já por precaução, é automático, é a tua cabeça mandando em você. Então, assim, eu acho que todo piloto não gosta de se machucar, mas não pensa em se machucar quando está andando. A partir do momento que você pensa nisso, aí você impõe o seu limite. Aí você não vai mais que isso, aí você começa a travar. Que é o caso que a gente pode falar muito do Marcos. O Marcos é um cara que ele é destemido totalmente. Completamente. Até tem o Jaime Soares, que é uma pessoa que eu respeito muito, que era o proprietário da revista Solomoto, lá na Espanha, que você deve saber. Essas são as pessoas que eu respeito, porque ele está sempre 10 anos na frente de todo mundo. E eu tive com ele há 1 ano atrás, exatamente na casa dele. Ele falou, Alex,
Ele, assim, palavras curtas e grossas, assim, impacta, mas não é bem isso. Mas assim, o Marcos não tem medo de morrer. Fala assim, todos os pilotos chegam a um certo ponto, dali não vai porque, esse que eu te estou falando, quando você pensa, daqui eu vou me machucar, eu vou cair, e pum, você põe o seu limite. Ele é totalmente destemido. Salve, se você olhar os últimos 4, 5 anos, mostra a quantidade de tombos que ele tomou. Nossa Senhora. Às vezes Ele do cai- treino até a corrida. Ele cai, praticamente tinha ano que ele caía toda a corrida. Só que chegar na corrida não caía. Mas caía porque ele busca o limite o tempo agora inteiro. acho que ele deu uma melhorada, né? Tá um ele pouco mais maduro. adquirindo mais controle. Acho que Mas, tudo, né? Vai ficando mais velho Mas ele é também. muito destemido. Hoje o Quartararo é outro piloto que tem, né? Mais ou menos a pegada dele. Ainda não ganhou corrida. Não, e tá Que vindo o Marcos pra brigar não com deixou, tudo. Mas é um piloto que depois do Marcos é ele. Que depois a gente pode conversar sobre isso. Sim. Mas o maior medo do piloto é esse, é se machucar. Eu acho que qualquer piloto, né, gente? Mas não pensamos nisso quando estamos andando. Na hora que você se tá em cima da moto ali, é 100% foco aí no que você você deixa tá de fazendo, ser né? campeão, não tem jeito. Boa. Vamos para a próxima. Bom, você foi o piloto mais jovem da história a entrar na categoria 500, foi com 19 anos, Eu né? fiquei sabendo disso ano passado também. Eu achei que não era. Que era, na época, a principal categoria. Naquele momento, qual foi o seu maior desafio, assim? Eu queria aprender. Então, eu quando entrei, meu companheiro de equipe era o Mamoli e o Ron Aslan, que é o pai do Leon Haslam, que corre na Superbike. E na época tinha o Wayne Rainey, que era campeão. Quando eu entrei, o Rainey era o campeão. Tinha o Kevin Schwantz, Andy Gardner, veio o Fred Spencer, Ed Lawson. Mais alto, né? Tem que falar. E o que eu mais pedi na época que eu entrei pela equipe Cagiva, né? Que é a equipe italiana. Na época, o que eu mais pedi para a família Castiglione, que era a proprietária, eu falei, eu preciso treinar muito. Então, eu virei piloto de teste da fábrica. Então, toda semana, literalmente no primeiro ano, que foi em 1990, eu andava em Misano toda semana. Eu ia treinar, testava. Eu testava moto em injeção naquela época, que não existia injeção em nenhum, nem em carro, para 2 tempos. A gente testava com a Magnete Marelli, desenvolvendo um protótipo que no final não foi para frente. Nós ficamos 2 anos treinando com isso. E testei o primeiro chassi de fibra de carbono, que foi feito pela Ferrari e deu para a Cagiva, correndo de uma bola depois correu, mas eu testei antes. Então, tudo que tinha eu testava. Falei, eu preciso treinar. Você era Porque uma se eu não treinar, ali, né? Absorvendo tudo. eu preciso absorver. Eu vinha na categoria, estava entrando na categoria máxima, eu falei, eu só vou melhorar se eu tiver horas em cima da motocicleta. E foi isso que a gente fez. Tive que treinar muito. Então, eu lembro quando eu cheguei aqui, a mão estava... Parecia que eu tinha trabalhado na roça mesmo. A mão era calejada para tudo lado. Mas foi isso que me fez desenvolver na categoria. Boa. E qual ou quais as corridas mais marcantes da sua carreira ou um circuito em especial que você tem muito carinho, assim? O que mais marca na carreira de um piloto são as vitórias, né? Então, lógico que a primeira vitória foi importante, também a última foi importante. E teve algumas corridas também que eu não ganhei, mas considero alguma das melhores. Por exemplo, se a gente pegar, se o pessoal no YouTube tem, em 2002, eu estava andando ainda com a 500, era o ano de transição da 2 tempos para 4 tempos. Então tinha uma parte de pilotos de fábrica que tinha moto 1000 e a outra parte não tinha. E a diferença era muito grande. Realmente era que nem andar de... Os engenheiros achavam que a 500 ia sair na frente no começo do ano e a 1000 depois, durante o ano, ia passar mais nada. Já começou o ano que a 1000 andava muito mais. Era que nem andar de Moto 2 e Moto GP. Assim, era muito escandalosa a diferença. E essa Assim quase deu para ganhar. Eu praticamente fiz uma corrida que eu considero umas 3, 4 corridas que eu fiz perfeitas na minha vida. É muito difícil fazer uma corrida perfeita. Até corridas que você ganha, teve algumas dificuldades, eu cometi alguns erros. E essa de Assen, eu praticamente, eu vou te falar, que é o dia que o Papai do Céu vai lá e fala assim, essa corrida, vou te dar a bênção. Eu estava tão unido com a motocicleta, tão unido, que andando na moto eu conseguia, na minha mente, ver o quanto o pneu estava dobrando e quanto eu estava chegando no limite do pneu. Eu não sei se eu consigo me explicar bem, mas eu enxergava, era praticamente uma peça só. Nossa! Era uma coisa muito unida, muito, sabe, eu desfrutei, assim, eu usei 100% realmente da motocicleta. E foi uma corrida que foi muito especial. As ultrapassagens que eu fazia por fora, por dentro, que eu fiz. E o Valentino no final ele ganhou, porque ele ficou atrás e aí, faltando 2 voltas, ele passou na reta. Acabando a corrida... Briga. Eu já vi no YouTube algumas vezes acabando a corrida, ele chegou no meu vídeo e falou, Alex, olha, queria te agradecer, porque o que eu aprendi hoje
andando atrás de você, você me ensinou tanta coisa que eu nunca tinha visto um piloto fazer o que você faz com a moto que você faz. Falei assim, eu pude aprender com você. E eu só ganhei porque minha moto realmente anda muito mais de reta. Mas assim, você me fez aprender. Obrigado. Foi isso que ele legal. fez, isso foi no bastidores, né? Eu falei, que legal, queria ganhar, né? Mas não deu porque faltava potência na reta, né? Mas foi uma corrida que eu te falo, eu não ganhei, mas considero uma das melhores também. Legal. É muito legal ouvir essas histórias assim. Eu que gosto muito de moto e os meninos que estão aqui também trabalhando aqui, assistindo, a gente fica, e a gente que acompanha o Mundial, e vê como o Marques hoje em cima da moto, às vezes ele faz corridas que de cabo a rabo, são corridas esse menino que eu vendo de fora considero especial. corridas perfeitas, então é muito legal ver você falar. Bom, agora polêmica. Piloto é piloto ou a moto ajuda muito? Quem mandou essa pergunta foi o Sullivan. Não, piloto faz diferença ainda. Lógico que um bom equipamento ajuda, sempre vai ajudar. Mas um piloto faz diferença. Se não, por exemplo, o Marques em 2017, ele foi campeão do mundo e a Honda era, eu vou considerar como a terceira, quarta moto do grid. E ele ganhou no braço, literalmente. Então foi o Marques que ganhou aquele ano. E a Honda sabe disso. Lógico que depois que a Honda no ano seguinte melhorou bastante. Os regulamentos hoje você não pode mexer no motor, né? Os regulamentos hoje são mais limitados. Então você pode desenvolver agora a motocicleta, na primeira corrida os motores são lacrados. Então mesmo que durante o ano você tenha peças para desenvolver, não pode usar. Você pode ir desenvolvendo a parte e só quando acabar o ano para o ano seguinte. Você pode mexer escapamento, essas coisas e ciclística da motocicleta. Mas o motor por dentro, zero. Mas então, tem também o casamento do piloto com aquela moto, tem, né? Tem o caso do Stoner com a Ducati, que apesar que ele foi campeão do mundo também com Honda, mas na Ducati ele fazia coisas lá que é o ano que eu estava lá, só ele fazia. Por exemplo, o Valentino tanto com Honda e Yamaha, foi para a Ducati, não deu certo. Você tem agora o Marques com a Honda, mas o Marques é um piloto fora de série. Lógico que ele está muito bem casado, a Honda não é uma moto fácil. Você vê os companheiros deles que entram. O Lorenzinho penou ali. Então, mas assim, tem esses casamentos também. Mas o Marques é um piloto, a gente falar dele, é muito diferenciado. Ele muito diferenciado. Nossa, extraterrestre. Até brincando aqui, o pessoal da Ducati esteve aqui da Itália, esteve aqui no Brasil. O pessoal que faz a MotoGP, que é o Paulo, o pessoal que é chefe da equipe e tal. Falou, Alex, a gente tá fazendo, a moto é boa, não sei o quê. Eu falei, o problema que vocês têm é o Marques. Porque assim, a Ducati realmente tem uma boa motocicleta. Se a gente olhar nos últimos 3 anos, a moto é muito boa, no ano inteiro, né? O problema é que o Marques marca a diferença com o piloto, é o que está acontecendo, né? Então essa é a diferença maior. Eu falei, quando tiver o Marques aí vai ser duro brigar contra ele. Ele é muito bom. Bom, mais uma pergunta aqui. Você acelerou na MotoGP e depois no Mundial de Superbike. Quais as principais diferenças entre as duas competições? A diferença é muito grande porque a gente está falando de protótipos com motocicletas de rua, lógico que com preparação, bem preparadas hoje. Então é uma moto, digamos assim, que leva 30% a 40% daquela moto de rua correndo em pista e a outra é 100% de competição, é um protótipo, uma moto desenhada só para competição. Então a moto é muito mais, a MotoGP é muito mais rápida, muito mais leve, muito mais rígida, muito mais precisa. E mesmo quando eu corri os 2 anos, o ano que era 2 baterias na Superbike, eu achei que ia cansar muito, e não cansa mais que uma corrida de MotoGP. Apesar que a corrida é 90 km, as 2 baterias de 90 km, e MotoGP é 120 km uma corrida. Mas você corre no mesmo dia, né, na Superbike. Mas é uma categoria difícil também, mas a MotoGP é elite. É a mesma coisa você falar de comparações assim, pode ser de Fórmula 1 para Fórmula Indy. Né? É um carro mais convencional, a Fórmula Indy mais limitado, respeitando regras, enquanto a Fórmula 1 é um protótipo puro, né? Que ali não existe limite. Qualquer desenvolvimento, qualquer engenheiro que desenvolva alguma coisa que acha amanhã uma ideia, está disposto a ser colocado na motocicleta. Bom, seja qual for a competição, você tem que estar fisicamente muito bem preparado. Você parou de correr em 2007 e voltou e resolveu retomar as corridas há poucos anos. Como que
foi essa volta para você, falando em preparação física? O que te fez retomar essa... Bom, lógico que eu estava longe das condições físicas que eu tinha 10 anos, a mais hoje, né? Quando eu voltei depois de 10 anos parado, foi em 2017, se não me engano. E a ideia de ter voltado a andar no Brasil foi para ajudar o motociclismo local mesmo. Não foi por questões financeiras, porque eu não ganhava nada. Mas você sabe como é competição, a gente vive das motos. Male, os custos da moto velocidade é alto, e você arrumar patrocínio para poder gerenciar esse custo é muito difícil. Qualquer esporte a motor é um difícil, absurdo, né? Muito difícil. A moto velocidade é a mais ainda. A gente fala e as custos são maiores. E a gente não tem, apesar de ter crescido muito a moto velocidade no Brasil, não tem ainda os custos ideais para cobrir a categoria, né? Até pelo regulamento que é muito aberto ainda. Então, não era por isso. Foi justamente para ajudar o motociclismo, mas longe das condições físicas que eu estava. Mesmo assim, eu voltei a treinar, não dava para fazer o que eu fazia. Acho que assim, e 10 anos parado, mesmo que de vez em quando você anda, é muita coisa. E outra, não é só 10 anos parado. Meu preparador físico, que é o Paulo, falou assim: Alex, não é que você ficou 10 anos parado, você envelheceu 10 anos também. Não esqueça disso. Então, se eu voltar a correr com 40, acho que é 46 na época, é diferente. Não tem a forma de ver as coisas, não tinha mais aquele mesmo punch, você não toma tantos riscos como tomava antigamente. Falam que a cada Apesar filho... que eu machuquei, né? Mas tudo bem. A cada filho você fica um segundo mais lento, você voltou já vovô. Você achou que você ficou mais lento? Se for depender dos filhos, eu tinha andado nem na MotoGP, porque eu tive filho muito cedo. E os números não mostram isso. Com quantos anos você foi, pai? Tinha 20 Pela anos. primeira vez? Eu 20 também, anos. 19, tamo junto. E eu cheguei na 500 com 19. Se dependesse disso, eu estava feliz. Aí o Negrete até falou, uma entrevista que ele está fazendo, falou: não, comigo é o contrário. Aí que você tem que andar mais, porque tem que ganhar para poder comprar o leite. Senão, como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Negrete, figuraça. Beijo pro Jorge Negrete. Bom, vamos lá. Próxima. Essa pergunta veio algumas vezes, mas o primeiro a fazer foi o Igor Beck. O seu maior rival dentro das pistas foi o Valentino Rossi? E como era a relação de vocês? Você estava contando agora dessa corrida de Assen, né? Que ele falou, pô, brigada. Não foi só o Valentino. Eu tive a honra de correr com 4 gerações no meu tempo que eu tive na categoria principal, que era 500 e depois virou MotoGP. Eu tive adversários fortes como Alex Crivillier, Michael Durham, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, que são pilotos na época que eram os tops. Luca Cadalora, Loris Capirossi, Sete Gibernal, do Valentino Rossi, Casey Stoner, Pegou Danny também o Pedrosa. Então, eu tive alguns adversários, sim, outros pilotos. Então, não é que eu tive um piloto que... Por exemplo, se a gente vê algumas histórias de alguns pilotos, por exemplo, se você vê a história do Kevin Schwantz e Wayne Rainey, é uma história muito linda. Porque eles eram adversários no campeonato americano, desde pequenos, e entraram no Mundial, brigando por título mundial na categoria principal como adversários. Né? Eles meio que se odiavam, mas o respeito entre eles... Era muito tanto grande. que quando o Rainey se machucou, que ele ficou paralítico em 93, lá na Imisano, o Kevin foi campeão esse ano, e o Rainey estava liderando ainda, e o Kevin ganhou. No ano seguinte, o Kevin já começou a perder um pouco o punch e chegou no meio do ano, 94, não, depois de, já 94, foi 93, que é 94, ele já se machucou, eu corri junto, ele se machucou no final do ano, e em 95 ele fez meia temporada e parou. Sabe por quê? Porque ele perdeu o chão dele, que o foco era o Rainey, porque era um adversário da vida inteira, e ele perdeu o adversário dele, e ali deu a desmotivada nele. Eu nunca tive um adversário assim, que era sozinho. Ali no Brasil, um acabava tal. puxando o outro. né? Então os adversários eu fui encontrando durante... Era uma relação de rivalidade, mas sobretudo de muita admiração, Exato, né? um respeito aquele muito cara grande. é muito foda, eu preciso... E hoje eles são grandes amigos, E tem uma época que eles se odiavam, queria atropelar o outro na pista, que era normal, que era rivalidade, mas sempre manteve o respeito. Você nunca viu eles respeitarem um ao outro. Então isso é muito bonito. É como a gente pode falar em nível nacional, o Denise e o Tucano. Para quem conhece, que são pilotos antes da minha época, que eu admirava, que eu já era fã deles quando era pequenininho, e eram 2 pilotos que assim, brigavam toda a corrida, chegava fora, eram irmãos. Então, eu acho que o esporte, a essência do esporte é essa, nós não estamos em guerra, lógico que todo mundo quer ganhar, mas a mensagem que o esporte em geral dá é:
você exige muita dedicação e respeitar sempre o adversário. Eu falo isso para os meus pilotos. Respeite o seu adversário, porque graças a ele que te põe para academia, treinar mais, se esforçar mais, porque você quer ganhar dele. E ele está fazendo a mesma coisa do lá. Então ele faz o seu nível melhorar. Porque se você não tem adversário, chega uma hora que você começa, imagina, você chega, ganha com diferença, você para de se dedicar. E você começa a cair, não tem mais, você não começa a crescer. Então o esporte é feito isso, é de respeito, perdeu, saber reconhecer a vitória do seu adversário e vai para casa e trabalha mais. Trabalha para você poder superar ele na corrida seguinte. E é isso, o esporte é evolução, é muita superação de você mesmo. Tem a rivalidade, mas tá todo mundo um puxando o outro. Eles querem muito saber a sua preferência, Marc Marques ou Valentino Rossi? Hoje, não é que é preferência, vamos falar assim, quem é o melhor piloto? É o Marques. Sem desmerecer o Valentino que vem fazendo pela idade que ele tem, ele está fazendo já muito mais do que deveria. Vai ser difícil um piloto chegar na idade dele e fazer o que ele está fazendo. O Marques vai querer fazer? Não sei. O Marques tem 26 anos. É um garoto ainda. Você vê os números dele, são... absurdo. Ele vai bater recorde enquanto ele quiser. O maior adversário do Marques é ele mesmo. Não tem outro. Enquanto ele tiver essa pegada, dessa vontade, ninguém vai parar ele. Eu não vejo nenhum piloto, pode ser que um ganhe uma corrida aqui, outro ganhe, mas se falamos de título, um cara pro ano inteiro, eu não sei se o Quartararo vai conseguir, que a Yamaha agora está jogando, apesar de estar correndo na Petronas, ele vai ter uma moto full fábrica, coisa que ano passado ele não tinha. Ele vai ter a moto 100% fábrica e assinou o contrato, né, para 2021 e 2022 dentro da equipe oficial. Mas esse ano ele já vai ter a moto oficial. Você pode ter certeza. Esse ano a briga vai estar boa, né? A gente espera que tenha um adversário à altura para fazer frente ao Marques, porque fica bonita a corrida. E até ele quer, eu acho. Mas ele vai ser, vai ser a referência. Não tem como não. Marc Marques imbatível. Mas o Valentino é um ótimo piloto, assim. E o Valentino agora está com a história que o pessoal quer aposentar, né? Porque o pessoal sempre quer aposentar, mandar na vida dos outros, né? E o pessoal pergunta às vezes para mim, o que você acha? Eu falei, não tem que achar nada, quem tem que achar é ele. Enquanto ele se sentir disposto a fazer o sacrifício, vamos dizer assim, né? Porque ele não precisa fazer sacrifício, e ter vontade de se dedicar, de treinar, de correr atrás, ele vai continuar. É lógico que ele começa a perder, até o que ele falou agora, ele foi comentar palavras dele. Ele quer esperar agora o começo do ano para ver como é que ele vai andar, porque o ano passado foi um ano muito difícil para ele, de competição, ele não foi competitivo uma ou outra corrida, mas não do que ele era. Então isso começa a ver, fala, putz, será que eu não consigo mais acompanhar? Será que está na hora de parar? Né? Então eu acho isso que são muitas é a dedicação dele, mas ele que tem que dizer isso. Então ele quer esperar a Yamaha, queria renovar com ele para 2021. Ele falou não, mas tem pressa. Não, porque eu preciso saber se eu vou estar com pique, eu preciso ver. Nas primeiras 3, 4 corridas eu vou ter ideia realmente se eu vou ter esse punch de continuar. Né? Porque hoje os contratos são renovados muito precipitados. Na minha época era sempre no final do ano. Hoje se renova praticamente na abertura do campeonato. Você vê também o Quartararo que assinou o contrato, né? Também. Então. Boa. Próxima pergunta aqui. Bom, antes de fazer outra pergunta, tô de olho nesses capacetes aqui. Isso aqui eu vejo direto na rua, né? Seu grafismo, né? Vejo muito circulando aí pelas ruas. E este coelho é famoso. De onde veio este coelho? Já que eu descobri que você não tem no nome. Mas o coelho é uma homenagem ao meu pai. É o meu pai. É a pessoa que mais me apoiou. Eu esqueci de responder, acho que eu esqueci de responder no começo. Foi. A pessoa que mais me apoiou no começo foi meu pai. Tive, lógico que minha mãe, o tio Aurélio, eu tenho muita gente por trás. Mas quem esteve sempre comigo o tempo inteiro foi meu pai. Então, em homenagem a ele, meu pai era conhecido como Coelho no ciclismo também, Coelho. E aí a gente desenhou esse coelho, acho que foi em 92, eu usava já uns coelhos, até o coelho da Playboy, quando eu comecei, né, que não tinha. E a gente desenhou. Eu não tenho dinheiro para fazer um logo, vou pegar esse da Playboy que já está pronto. E aí foi feito em 92, se eu não me engano, para um australiano. O rapaz desenhava para Disney também, e ele fez esse coelho. E aí esse coelho ficou a marca desde então. Mas eu sempre usei o coelho em homenagem a ele no capacete. Sempre. E para os fãs do Alex que estão renovando aí a coleção, temos esse novo grafismo, né, que foi apresentado no salão. Isso, que é um novo lançamento. Fala um pouquinho desse casco, Alex. Então, esse capacete a gente fez o quê? Você pode ver que o coelho está estampado de uma forma que ele estoura, ele sai para fora do capacete, né, coisa que a gente nunca tinha feito.
né? E a gente mudou todo o grafismo, esse que imita um pouco a velocidade, né? Como se fosse, pode ser o asfalto, linhas passando rápido, né? A gente quis dar essa sensação de velocidade passando assim, né? Que você em frente à estrada, em frente às ruas, entendeu? E o coelho como homenagem. Eu acho que ficou... E ó, a gente usa as cores sempre, as cores do Brasil, né? Nunca deixa de usar. Por isso que tem o amarelo, o azul. Lógico que tem um pouquinho de preto aqui para dar detalhe, mas a ideia é sempre usando sempre as cores da bandeira do Brasil. Legal, ficou lindão. E para quem quer esse casco, ele chega aí entre março, abril, nas lojas. Exatamente, para nas todos. lojas, A nas réplica lojas do da Alexandre LC2. Barros. É. Vamos para a próxima pergunta. A história do seu número, tem algum significado? Não, foi sem querer. O número que eu gosto é o 7. Eu sempre corri com o número 7 no Brasil. Quando eu era campeão, eu sempre usava o 7. Aí o que aconteceu? Normalmente o número é a posição que você faz no ano anterior. E eu fui 5 vezes quarto lugar do mundo na categoria principal. E acabei usando 4. E aí todo mundo começou, na época de 90 e pouco, 95, 98, começou a segurar os mesmos números, não mudava, porque era normal que cada ano os pilotos mudavam os números, né? Aí começou a ficar os números fixos, e comigo, como eu fiz 5 vezes quarto lugar, acabou ficando com 4, mas não foi uma coisa proposital, aconteceu. E aí ficou? E aí ficou, aí a gente usa também o 4 porque ficou Boa. marcado o número 4 também como o meu número, mas eu usei vários números também antes disso. Legal. 9, 10, 7, 6, 5. Bastante, E o 4 hein? ficou. E o 4 ficou. Boa. Próxima pergunta. Essa daqui é polêmica, vou deixar mais pra frente. O seu diferencial é na frenagem? É o Dr. Oda que está perguntando. Então, as minhas duas maiores qualidades como piloto que eu tinha, eu nunca fui um piloto de pole, por exemplo. Se você olhar aí, eu tinha 5 poles no campeonato mundial. Poucas, comparando com a quantidade de corridas que eu tinha. Eu sempre treinei muito pensando na corrida e no final da corrida. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz. Eu pensava em ganhar a corrida e não fazer a pole. Lógico, se fizer a pole, vale melhor também, ainda, né? Mas eu sempre fui um piloto muito constante, então por isso que eu não conseguia fazer uma volta e depois não repetir. Era muito estranho isso para mim. Eu falei, cara, como é que você consegue baixar um segundo e depois a corrida inteira você fica um segundo mais lenta? Se eu fizesse o tempo, eu fico naquele tempo. Eu martelo eu senti assim, vamos virar 40-0. Então eu fico 40-0, 39-9, 39-8, 41, 42, a corrida inteira. É da primeira à última volta. Então era muita constância. Então isso, se você é rápido no tempo, se esse tempo é um tempo bom, nossa, chega no meio da corrida que os pneus começam a apresentar desgaste. E na 500 não tinha controle de tração, não tinha nada. Você tinha que mudar a forma de conduzir. E você mantinha o tempo, às vezes perdia só 2 décimos da volta rápida, 3. Era bom. Corrida rápida, a gente sempre falou que tem que trabalhar em meio segundo. Meio segundo que seria da volta rápida tua à pior volta. Se você trabalha a corrida inteira em meio segundo, é muito rápido. Já um segundo, já oscila um pouco. E a frenagem eu aprendi por quê? Porque minha moto nunca foi rápida. Isso eu falo até pro Dioguinho, que é o piloto lá de fora. Eu falei, Dioguinho, você acha que eu aprendi nascendo freio rápido, freio forte? Ele falou, não, eu aprendi porque foi uma necessidade, porque minhas motos não andavam. Eu tinha que compensar isso de algum jeito. Eu tinha que compensar a perda. Aí eu estava, por exemplo, quando eu corri com o Capirossi, que a gente correu durante 3 anos junto, ele pesava 10 quilos menos que eu porque ele é menor. A saída de curva, a moto dele fazia assim, não tinha jeito. Você tinha que frear. Eu tinha o mesmo motor que ele, mas fazia assim porque ele era menor. Chegava lá no final da reta, eu tinha que frear. E era o único jeito de recuperar. Ou era melhor em curva, ou freando, né? Então foi assim que eu aprendi a desenvolver a minha frenagem. E foi reconhecido por isso, por causa de tantos anos, ter uma moto que anda menos e ter que recuperar essa diferença na frenagem. Mas eu aprendi, teve que aprender na marra. Falando em estilos de pilotagem, é uma coisa que muda muito ao longo dos anos. A gente vê, sei lá, no começo de carreira do Valentino e como ele anda agora. Ah, isso sim. É totalmente aí tem uma diferente. era, né? As motos acabam permitindo que o Também. piloto tenha um outro tipo de tocada? Permite. Se a gente falar de andar com o cotovelo no chão, né, que é o estilo que o Marx revolucionou. O Jean-Philippe Rougiat, que é um piloto francês, em 89, na 250, que corria lá, ele andava desse jeito. Andava com o cotovelo no chão. Ninguém conhece ele porque não foi campeão do mundo. E na 500 ele é um piloto bom, andava na frente. Só que talvez na época do equipamento daquela época, os pneus, suspensão, chassis,
não fazia tanta diferença. E eu posso falar que o estilo do Marques, essa revolução que todo mundo faz, eu, quando corri no Brasil, não fiz, mas eu treinei esse estilo lá com o Sérgio Bernal na casa dele, com umas motinhas de 100 cilindradas numa pista. Quando eu consegui acertar o estilo, eu baixei 2 segundos. Mas é muito... Ensinar macaco velho é difícil, né? Já tá cheio de vício, pode né? falar burro velho. É difícil tirar um estilo que você usa há 40 anos e ter que modificar. São os vícios. O Valentino se reinventou, ele teve que fazer isso por necessidade. Se você ver a época que o Valentino corria conosco. E hoje o estilo dele mudou completamente, porque ele teve que se adaptar. E faz diferença. Esse novo estilo que o Marques empenhou de você sair completamente da motocicleta, praticamente você fica no chão, faz muita diferença. Quando você retornou ao Brasil com a sua escola de pilotagem, ficou muito nítido também essa diferença na sua pilotagem. O que diferencia um bom piloto nacional para um piloto que teve uma formação fora? Eu acho que aí não tem diferença de país, eu acho que é mais a dedicação de cada um. É lógico que o campeonato nos países, sendo elevado o nível deles, isso faz que os pilotos se aprimorem e sofram menos quando for enfrentar o campeonato do mundo, né? Principalmente equipamento de motocicleta, aí envolve um monte de coisa, né? Equipe, condições de equipe, regulamento, um monte de coisa. Mas se você consegue fazer um campeonato nacional que seja bem próximo ao campeonato do mundo, né? Inclusive com as mesmas motos, seria o perfeito para fazer. Seria o perfeito. Bom, o papo tá bom, já estamos uns 40 minutos aqui, né? Eu vi, chutei a água aqui, até disfarcei, você tá contando pra todo mundo. Não, mas deixa, Dei mó disfarce aqui, ó, dei uma bica na água, molhou tudo. Inundou tudo aqui. Ah, meu Deus do céu. Bom, agora para fechar aqui nossa conversa, se deixar eu fico aqui até amanhã conversando com você. Quem é o principal piloto da atualidade para você? Você falou no Marques, mas tem alguém das novas gerações aí que você acha que é promissor? É o que a gente falou, é só o Quartararo que parece que é o melhor. Lógico que tem o do Visual, você tem outros pilotos que vai fazer, mas ele tem que esperar um pouco a pré-temporada começar, que vai começar agora, semana que vem. Ou essa semana, final dessa semana, eu acho. De todos os pilotos que eu estou vendo que entraram agora também na MotoGP também, eu acho que o Quartararo vai ser o único piloto que pode fazer frente. O Viñales é um piloto bom, pode fazer frente, está bem animado. Mas eu acho que o Quartararo tem mais punch, apesar de poder cometer mais erros, inclusive, porque ele é mais novo. Tá chegando. Mas eu acho que a fome, como ele não ganhou no passado, que ele merecia uma vitória, mas não conseguiu, a fome dele está muito grande. Maior, né? E o Lorenzo entrando agora na Yamaha, e eu estou vendo que o Lorenzo está muito ligado ao Quartararo. Eles andam se aproximando muito os dois. Inclusive tem um vídeo, acho que de ontem que eu vi, o Lorenzo já treinando lá na Malásia, o Quartararo está sentado ao lado dele. E está lá tentando. O Valentino foi conversar com ele e tudo, mas eu acho que ele vem se aproximando do Quartararo, o Lorenzo, inclusive, do Quartararo. Eu acho que o Lorenzo está querendo ajudar o Quartararo, vai ser o piloto de teste, vai testar muita coisa para eles. É um piloto técnico que realmente está atualizado e pode passar muita coisa boa para o Quartararo em questão de saber ter uma estratégia melhor para a corrida. Não sei ser rápido, porque o Quartararo já é rápido, mas talvez amadurecer um pouco ele mais rapidamente. Eu acho que essa função do Lorenzo ele vai fazer... Eu não sei se foi pedido de Yamaha, mas eu vejo ele muito próximo do Quartararo. Então, se a gente vai falar, qual piloto hoje, sem começar a pré-temporada, que você acredita que possa fazer frente, no campeonato inteiro, é o Quartararo. Bom, apesar que o Viñales vai estar ali também. O Viñales está ali, mas o Viñales tem um pouco de inconstância, né? Aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Agora entrando num assunto sobre o Brasil, nesse nosso cenário aí, que acho que não estamos nos melhores momentos do motociclismo nacional. Perguntaram aqui qual a probabilidade de você montar uma confederação de motociclismo em São Paulo. Isso eu acho que já tem a ver com algo que a gente já estava conversando aqui antes. E a última pergunta, a gente nunca teve tantos novos talentos, né, correndo fora. Esse foi um movimento que você iniciou no motociclismo brasileiro. Você acha que o futuro do Brasil está em boas mãos, com as promessas que a gente tem aí de pilotos? E o que falta para a gente melhorar o nosso cenário? Bom,
Primeiro, não tem intenção de nada, ainda mais que é política, né? Porque federações são praticamente cargos políticos, né? Dentro de uma limitação dessa área. Não tem intenção de concorrer a cargo de federação, confederação, não tem intenção de montar campeonato, não tem intenção de correr no Brasil, até porque eu estou com sérias lesões, que agora a minha prioridade agora é cuidar da minha saúde. Para quem não sabe, eu corri praticamente o ano inteiro. Tive uma lesão. Lesão tripla. Eu quebrei em 3 partes do quadril ano passado e foi bem difícil o ano inteiro. Eu não gosto de ficar falando propaganda. Não ganha por causa disso, daquilo. Mas é o que eu tinha e tem que tentar fazer funcionar com mas aquilo. com o que você tinha ali, você fez funcionar demais, então, até porque... E teve desagrado no final do ano, que todo mundo sabe essa história, para quem acompanha. E o que eu fiz? Eu me afastei completamente. Isso porque foi tão... É o que eu te falei. Eu fazia tudo por uma questão para ajudar. Não ganho nada com isso, né? Na verdade, me custava dinheiro, porque a equipe teve grande sucesso, a equipe do Alex, porque a Alex Bar Race foi 6 títulos nacionais no decorrer de 2012 a 2019, foi 6 vice-títulos, 2 títulos regionais, a gente teve um título da BMW, que a BMW ela tem um campeonato que todas as equipes da BMW do mundo concorrem, a gente foi primeiro em 2015, esse ano terminamos em 12º, por exemplo. Então, mandaram o troféu para casa. Então, assim, é um orgulho como chefe da equipe também, na época que eu exercia, a equipe ter sido a melhor equipe BMW do mundo nesse ano. E a ideia minha era tentar ajudar o motociclismo na parte, principalmente de desenvolvimento de categorias de base, e lógico que você tem que conquistar patrocinadores, elevar o nível, baratear custo e aumentar os níveis dos pilotos. Isso é uma coisa que é um processo. Não dá para simplesmente escrever aqui e pôr isso em marcha, porque envolve certos custos de alguma coisa. E tudo isso que aconteceu na última etapa, isso, assim, aí eu falei assim, eu não quero nem conversar sobre isso. E quem está tocando essa parte agora é o meu irmão. Eu estou completamente ausente do motociclismo brasileiro agora, desde a última etapa. Não sei o que vai acontecer, o que está sendo mudado, o que vão fazer, quais são os próximos passos. Então, não estou nesse momento, saber. Você não tem nenhum plano futuro no Brasil, ao motociclismo competição nacional. no Brasil, eu estou completamente afastado. Completamente. O que eu tenho? Nós temos um projeto com a Estrela Galícia, que ainda está de pé desde aquela época. Para quem não conhece, a Estrela Galícia foi um grande incentivador para a categoria de base, que a gente fez, passou parcialmente, eu acho que quase 20 pilotos na minha mão. Muitos desses pilotos estão indo bem, alguns para fora, com outras pessoas ajudando eles hoje. E eu fiquei com o Dioguinho Moreira. O Diogo Moreira já está há 3 anos no campeonato espanhol, o ano passado foi europeu. Ele está indo para a 4ª temporada dele agora, dentro da estrutura da Estrela Galícia. Então ele começou com 80, andou aqui no Brasil, na categoria 250, em 500, e depois nós levamos ele já correu de motocross, é um piloto que vem da terra, a gente contratou ele com 10 anos de idade, e depois a gente mandou ele para o campeonato espanhol de 85, 2 tempo, que ele foi 4º. No ano seguinte ele foi para a Moto 4, que é o motor 150, ele foi vice-campeão. E o ano passado ele correu na ETC, que é a European Talent Cup, que é uma Moto 3 2011 limitada, que não permite preparação. E ele ganhou, a parte final do campeonato dele foi excelente. Ele fez 3, 4 corridas andando na ponta para ganhar. E ganhou uma, fez segundo, e a última derrubaram ele. Enfim, foi um tombo, não por culpa dele, mas estava liderando a corrida também. Então o piloto está super bem preparado. E agora ele deu passo para o europeu de Moto 3, que é a moto igualzinha do Mundial, correndo no europeu, com a preparação full. Ele treinou com essa motocicleta no final de novembro, junto com o pessoal do Mundial, lá em Valência, estavam andando as equipes de Moto 2 e Moto 3, e a primeira vez que ele anda moto, era uma moto modelo 2018, cansada, né? Ele virou um segundo e um dos pilotos do Mundial. Nossa. Então assim, agora ele ficou um mês aqui no Brasil, o pessoal visitar, matar a saudade, passar o Natal. Família. Já está lá, já fez o camp já com o pessoal. Antes de ontem estava fazendo avaliação, a equipe inteira cardiovascular, exercício de resistência muscular, a equipe passa todos os pilotos. O projeto que nós temos com a Estrela Galícia é um projeto bacana porque nós desenvolvemos o piloto e não é uma seletiva que você faz uma motocicleta, pega 30 pilotos, que também funciona. Mas aí você faz assim, né? Até cair 1, 2, que é bom. No nosso a gente trabalha o piloto singular. Então, sempre o trabalho que eu fazia aqui no Brasil, como é feito lá também, eles pegam 3 pilotos por categoria, lá fora, aqui eu fazia com 4,
E a gente trabalha de formas diferentes, às vezes o mesmo piloto, diferentes pilotos. Mas o resultado final é igual, porque todo mundo é diferente. Tem um piloto que tem uma melhor frenagem, outro tem uma melhor postura em cima da motocicleta, um tem um piloto que é constante, outro é irregular. Então você começa a trabalhar, e tem parte psicológica, parte técnica, parte física. São vários itens que você tem que ir arrumando e o piloto vai ficando cada vez mais completo, né? Você vai tirando as deficiências e melhorando o que ele tem de bom e equilibrando as deficiências. E esse é um trabalho que leva tempo, né? E é pouco reconhecido porque às vezes as pessoas não acompanham também esse desenvolvimento de categorias de base. E é o que dá certo, né? Você vê, os espanhóis são os campeões em fazer. E eu vou te falar, o Diogo anda muito de moto. A gente tem um treino com ele, não só dentro da equipe, mas paralelo que nós fazemos, que ele anda de flat track, motocross, supermoto, de tudo que você pode imaginar, ele está sempre constante. E a parte física da preparação também e mental. Às vezes ele dá umas osciladas, que é normal. Às vezes esses erros, e a gente tem que sentar e conversar com ele. Então, a minha função esse ano, e ele está 3 anos na Espanha. Hoje ele está com quantos anos? Está com 15 anos. Ele está com 15 anos, faz 16 agora, acho que é em março. Ele está fisicamente perfeito, não tenho o que falar, a equipe só tem elogios para ele, da metade do campeonato do ano passado para esse, ele está sendo o melhor piloto daquela categoria na equipe. Então tem 3 pilotos. Ele está sendo a referência. Ele que toda hora sai e faz o primeiro tempo, os pilotos vêm atrás, puxa durante os treinos os pilotos, porque também tem a ordem de equipe, que a gente tem que fazer todos os pilotos andarem na ponta, né? Isso é uma coisa que o piloto tem que aprender isso desde pequeno, porque chegando nas categorias principais, nas fábricas, às vezes você tem, não é uma ordem direta, mas é um pedido. E aí você tem que acatar, porque no final, a equipe sendo campeão, se desenvolve também o conjunto, e você vai ter a tua oportunidade depois. Né? Se você não tem mais a oportunidade de ser campeão, o outro companheiro tem, então você tem que tentar ajudar para a equipe ser campeã. Até porque tem patrocínio envolvido, tem um monte de coisa que é importante, né? Para dar continuidade a isso. E o Dioguinho está super bem. E a minha função esse ano vai ser acompanhar o que eu quero. Eu já desenhei que eu quero estar em todas as coisas com ele. Então eu vou ficar bastante na Europa esse ano, principalmente na Espanha. Então o campeonato dele começa em abril. Então a primeira é em Algarves, lá em Portugal. E eu vou estar lá com ele porque eu quero... Se eu puder contribuir mais ainda para acelerar esse processo, Portimão, que estamos Portimão, né? Então o Dioguinho a gente tem um projeto de 2 anos ele ficar nessa categoria. A não ser que ele, primeiro ano, ele vai lá e surpreenda todo mundo, né? Ganhar aqui é muito difícil. É uma categoria, eu falo assim, tirando o Mundial, a categoria mais difícil que tem fora do Mundial é a Moto 3 europeia. É a categoria muito difícil. E se nós conseguirmos pôr o Dioguinho na ponta constantemente, aí ele vai ter a vaga dele para o Mundial dentro da equipe Estrela Galícia. Tomara, a gente quer mais um brasileiro aí para torcer. Estamos trabalhando. Né? Tem tudo para dar certo. Agora, eu acho que depende dele, né? No final ele tem que acelerar. Qual uma dica que você dá? Eu acho que tem muitos pilotos sonhadores. Aqui no Brasil é muito difícil, você sabe a batalha que é a gente conseguir o apoio. Para quem tem talento. Quem tem talento, pena demais para conseguir patrocínio, para correr, para viver disso é praticamente impossível. Qual é uma dica que você daria para a molecada que tem muito talento e está começando? Não tem como não começar e não envolver custo. Isso é impossível. Não tem. Todo mundo sofre, eu sofri muito. E lógico que tem as pessoas que têm mais condições e outras menos condições. Às vezes aqui não tem... Eu desenvolvi várias categorias que não precisava envolver custo. O projeto da Estrela praticamente não tinha custo. O custo que tinha era para pagar as partes pessoal e não da equipe. E eu sempre desenhei categorias de base que não envolvesse custo de o piloto trazer. Né? Um dos grandes problemas também de trabalhar com crianças são os pais. Um dos maiores problemas, eu diria. Os pais têm que se ausentarem. E isso é difícil, porque a responsabilidade quando você está com uma criança dentro de um esporte, que queira assim ou não, tem risco. E você faz de tudo para as coisas darem certo. Mas às vezes as coisas podem dar errado, porque no final o piloto está lá fora, não pode bater, enfim, pode errar e cair, se machucar. E é uma responsabilidade grande para quem está fazendo isso também. Mas o envolvimento dos pais normalmente mais atrapalha do que ajuda. Isso eu posso te dizer que depois de 6 anos trabalhando com crianças, e grande parte dos pilotos que se desenvolveram foi quando os pais se retiraram ou o pai não atrapalha. Esses pilotos conseguiram crescer. Quando o pai está envolvido, por mais que o piloto é bom, às vezes ele tem
chega uma hora que É, não um vai esporte mais. de risco, né? Você tá falando aqui, eu como mãe fico pensando, Mas nossa, ainda bem que a Rafael não gosta de então, moto, se né? você leva o seu piloto para correr na equipe X, ou com um piloto tal, é porque você está acreditando naquele projeto, Sim. correto? Então você tem que sustentar. Você não é o Exatamente. responsável da equipe. E no Mundial é assim. Eu vou te falar, no campeonato lá, você vai entrar no espanhol, no projeto da Estrela Galícia, os pais que pagam os pilotos para estar lá correndo, eles são proibidos de entrar no box. Proibido. É, E não pode pegar no cronômetro. Pegou no cronômetro e fala assim, você não pode vir na pista. Tem uma Vai coisa embora pra casa. cultural também. Então a KTM, o projeto da KTM também, que é a Red Bull Cup, é igualzinho. É proibido os pais entrarem estar do lado. O piloto tem que ficar ausentado, isolado. O Dioguinho, por exemplo, o pai dele leva ele lá, o Luiz. E sabe onde é que ele fica? Lá fora. Não sabe nada, ele só vê o que ele vê na pista. E depois eu ligo à noite, converso com o Dioguinho e ele conversa comigo. Falo com o chefe da equipe, eu, tal, para poder ajudar. Mas o pai não pode ter envolvimento nenhum. O pai tem que ter o papel de pai. Né? Que não é falar sobre aquilo que ele está fazendo, ser o educador. Se ele levou o filho dele lá, ele já tem que estar ciente isso. disso, né? Então esse é um dos grandes problemas do mundo inteiro. Estou falando, não é só o Brasil, isso é em qualquer lugar. Agora, o que tem que ser feito? Categorias de base no Brasil que não envolva custo para essas crianças quando estão começando. É a única forma. Isso envolve fábricas, fabricantes de motocicleta e patrocinadores para poder apoiarem. E eu tenho projetos que eu desenhei, entreguei para as fábricas, que era exatamente isso. Categoria 100% paga, com seletiva. Não importa a classe social, financeira da família. Então, desde que o pai respeite, né, as regras, tem que ser um contrato bem severo. Mas o menino vai entrar aqui e ele vai ter a mesma oportunidade, aquele que tem dinheiro, aquele que não tem dinheiro. É neutro. Então, essa é a forma de você fazer certa para dar oportunidades para os projetos. Eu fiz vários desses projetos desenhadinhos. Moto, sistema, acerto, manutenção, treinos que não prejudicam a escola, né, que faz os treinos no final de semana. Enfim. Só assim teremos novos pilotos. Mas só assim tem que fazer isso. Falando nisso, última pergunta, juro. A MotoGP, a Dorna anunciou a GP Brasil? GP Brasil 2022. O que você tem a dizer sobre isso, Alex? Tomara que aconteça, mas nós que vivemos aqui, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu não vejo nenhuma. Vamos ser honestos conosco, né? Não adianta ficar vendendo história. Cara, eu não sei nada, não conheço essas pessoas que estão fazendo. A gente sabe que o estado do Rio foi um dos piores estados afetados, né, economicamente. Aí falam que o valor é de 700 milhões de reais em verba privada. Eu desconheço assim completamente empresa que investiria num projeto desse, aonde vai ser feito o circuito, que é tipo o nosso Taqueirão lá do Corinthians, que foi feito lá, com todo respeito, hein? Mas se você fazer um baita de um projeto num lugar onde não é valorizado, vira um elefante branco, em qualquer tipo de situação, em qualquer parte do mundo. Então, assim... Bom, em Rio de Janeiro já tem vários elefantes brancos então, por assim, ali, né? Olhando todos esses aspectos, eu acho muito improvável que isso aconteça. Eu torço para que... Tomara que eu esteja errado e tenham coisas que nós desconhecemos, que está por trás, que é federal e não se fala nada e só vai mostrar. Agora, o contrato foi assinado. Como funciona a Dorna? Isso eu sei. Como funciona a Dorna? Para você assinar um contrato com a Dorna, oficializando, você tem que dar uma carta de crédito como garantia do FII da Dorna, que é muito dinheiro. Então, a Dorna vai assinar um contrato, você tem uma carta bancária por trás. Ok, foi colocado na mesa. Então, até aí, a Dorna está coberta. E outra, não existe a pista. Então, o GP é para 2021, se não me engano, né? 22, perdão. 22. Então, tem um processo agora de construção, licitação, aí você vai para a licitação para a obra, ou não vai ter licitação, que eu não sei se é público ou não. Aí você tem Brasil, que fazer, né? Aí você tem um processo para construir a pista. Não importa se vai ser estadual, federal ou privado. Você tem um processo que leva X tempo. Então, para a pista estar pronta em 2022, né, daqui para cá, nós temos que começar a obra dia tal, fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê, que é uma obra grande. É uma obra que leva, sei lá, pelo menos 2 anos trabalhando pesado, né? Porque você tem que construir o complexo inteiro. Sem roubar o dinheiro, né? Não, aí é outro problema. Aí eu estou falando da parte prática, vamos dizer assim, para o GP acontecer. Então, eu não sei quando é que começa a data, por exemplo, as obras têm que começar esse ano, 2020. A fundação, cercar a área, porque tem que ter acesso à área.
Né? Como é que a gente vai chegar até o autódromo? Porque não é simplesmente montar a pista. É pista, infraestrutura total, de ambulatório, arquibancada, box, torre de cronometragem. É uma baita estrutura. Não, você vai um monte de arquibancada para todo lado, acesso à pista, área de estacionamento, tem um monte de coisa que você tem que pensar lá dentro. E você sabe, você precisa de ordem de bombeiro, IBAMA. Não, e tudo ainda. É um tem monte que de tá coisa tudo e que demora. Conformidade Então, com as normas. Tomara que as Tomara, coisas né? realmente aconteçam, mas assim, olhando pelo lado prático que a gente conhece, ninguém acredita. Nenhum brasileiro está acreditando que vai ter corrida. Não é verdade? É verdade, Eu infelizmente. não tô falando na boca é de todo verdade. mundo. É o que a gente acha. Eu tenho assim, que concordar a não ser com que a você. história seja por trás de uma coisa que ninguém sabe que está acontecendo e daqui a pouco aparece. E fala, então, que bom. Porque nós precisamos de autódromos, primeiro precisamos de autódromos. O Brasil é carente de autódromos. Não. Correto? Tem. Autódromos bons. É carentíssimo. Você Então, vê, sei lá, precisamos. nos últimos 20 anos na Espanha, quantos eles Eu quando fui para a construíram? Espanha, sabe quantos autódromos tinha? Deve ser, sei lá, pouquíssimos, menos que 2. 10. 2, ó. Quando eu cheguei na Espanha tinha 2 autódromos. Tinha Jarama e Calafate. Hoje tem uns 30. 30 autódromos de verdade, né? Pistinha de fundo de quintal que dá para andar lá, sabe? Autódromos. E nós não temos. A gente tem. Os autódromos bons nossos são privados e não são tão seguros para moto. Que não foi pensado para moto, né? Foi pensado para o cara curtir o carro dele lá dentro da exatamente. pista. Não foi pensado para fazer evento, né? Como é Capoava e o Velocitar. São pistas boas. Mas Capoava é uma pista muito travada. O Velocitar até dá para andar, mas não foi pensado com área de segurança para moto. Se E nem pra na estrutura de construção competição. dos autódromos eles pensassem primeiro na moto, qualquer Autódromo funcionaria para carro. Eu sempre qualquer falei autódromo isso. funcionaria para carro. Eu falo isso há não sei quantos anos. Olha, se fizer um autódromo construído para moto, o carro anda. Ao contrário, não. Verdade. Bom, é isso aí, Alex. Muito obrigada. Imagina, foi um pelo prazer. seu tempo, por esse bate-papo. Eu gostei demais. Eu confesso que eu prefiro te encontrar quando eu estou de macacão acelerando alguma coisa, mas aqui hoje mais também divertido, né? foi muito legal. Muito obrigada. Imagina, Espero Karina. que vocês tenham gostado desse bate-papo. É muito legal poder conversar com o ídolo, como eu falei no começo. Queria te agradecer aí pela sua contribuição para o motociclismo e pelo seu tempo. Obrigadão. Tá obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí no canal, deixem seu like e até a próxima.